E fala aí, investidores, beleza? No vídeo de hoje trago aí para vocês tudo sobre os fundos de emergência, o que é, como montar e por que eles são indispensáveis para a vida de um investidor de sucesso. Bom, a primeira coisa a se saber é o que é um fundo de emergência. Um fundo de emergência nada mais é, como já diz, uma reserva de valor onde você vai estar colocando seu dinheiro que vai ser destinado a emergências que você não consegue prever, que eles acontecem e você precisa de um dinheiro. Vamos supor, você fica doente e precisa ser internado em um hospital e você decide ser internado em um hospital particular, então você vai precisar de algum dinheiro para este caso. E da onde que a gente tira esse dinheiro? Do fundo de emergência. Lá vai estar toda a tua reserva de valor para eventuais emergências que você precise. E por que o investidor montaria um fundo de emergência e não pega simplesmente de todos os investimentos que ele tem? Se a gente pegar um investimento de renda variável, como por exemplo ações, FIIs ou ETFs, a gente sabe que eles têm alta volatilidade. Então pode ser que no dia que você precise sacar esse dinheiro, ele esteja em baixa. Então você vai ter que ser obrigado a vender na baixa. E não é isso que a gente quer como investidor de sucesso. Então, para evitar este problema, a gente cria um fundo de emergência. E como eu monto um fundo de emergência? Bem simples. A primeira coisa a se saber é quanto eu preciso aplicar nesse fundo de emergência. E bom, isso depende de cada pessoa, de cada perfil. Mas no mundo dos investimentos, existe uma base que é de 6 a 12 meses do seu custo de vida. Então vamos supor que o seu custo de vida seja R$1.000. Então você vai pegar esse custo de vida e vai multiplicar por 6. Então esse é o mínimo que você tem que ter na tua reserva de valor. Mas o que eu recomendo é que sempre tenha a mais, porque é melhor prevenir do que remediar. Então sempre é melhor ter um pouco a mais do que a menos. Claro, pessoal, isso aqui é só uma base. Você pode, obviamente, aplicar mais ou menos, mas o que eu faço é aplicar 12 meses do meu custo de vida para eventuais emergências. Agora que você entendeu para o que serve um fundo de emergência e quanto eu tenho que mais ou menos aplicar, aonde invisto esse meu fundo de emergência? Pessoal, não existe um lugar certo para você investir. Porém, no mundo dos investimentos, a gente analisa 3 tópicos importantíssimos quando a gente vai analisar qualquer investimento, que são a liquidez, a rentabilidade e o risco que aquele investimento nos oferece. Bom, então vamos lá. O que é o risco? O risco é aquilo que vem embutido nos investimentos, que você tem uma noção qual é o risco de eu perder esse dinheiro. E quando a gente vai analisar um investimento de fundos de emergência, a gente quer risco zero. Então, para você definir se um investimento ele tem risco ou não, é só você pensar. Se a gente pegar o Tesouro Nacional, esse título é um título público emitido pelo nosso governo. E o risco desse papel seria simplesmente o governo, o Brasil inteiro quebrar. Então é um risco muito baixo, é o menor risco aqui no Brasil. Então você vai buscar investimentos que sejam cobertos pelo Tesouro Nacional ou sejam cobertos pelo FGC, que é o Fundo de Garantia de Crédito. E para quem não sabe o que é o FGC, ele é um mecanismo de proteção aos correntistas, poupadores e investidores que permite recuperar até um limite máximo determinado os depósitos ou créditos mantidos em instituições financeiras em caso de sua falência ou liquidação. E hoje esse limite ele está aí em R$250 mil por CPF em cada instituição financeira, até um limite total de R$1 milhão. O que significa tudo isso? Então, caso você deposite aí mais de R$250 mil em uma instituição financeira, o FGC ele vai te cobrir esse valor até 250 mil. Então, se você tem mais, ele não vai pagar a totalidade, somente 250 mil, que é o limite. Agora, se você tem menos, ele vai te pagar a totalidade deste valor. Porém, se você tem mais de R$250 mil aplicado, você pode evitar de perder esse dinheiro aplicando aí em várias instituições financeiras. Assim você reduz essa perca até R$1 milhão. Mas é claro, pessoal, isso só em caso de falência da instituição financeira. E a gente sabe que é muito difícil bancos quebrar, porém não é impossível. A garantia do Tesouro Nacional, como eu já falei, é a garantia dada somente aos títulos públicos brasileiros
que nada mais são que dívidas emitidas pelo nosso governo federal, sendo a responsabilidade do pagamento o próprio governo. Isso faz com que esse seja o ativo com menos risco da nossa economia. Então, qual que é o risco? O risco seria praticamente o Brasil inteiro quebrar, a economia brasileira quebrar, e daí sim o governo brasileiro não conseguir pagar esse dinheiro para nós. Mas a gente sabe que isso é praticamente impossível nos dias atuais. Quando a gente vai falar de rentabilidade, óbvio que quando a gente vai pegar um investimento que tenha baixo risco, a nossa rentabilidade ela não vai ser tão alta. Mas a gente quer uma rentabilidade que seja linear e não tenha volatilidades no meio, para que não aconteça aquilo que eu falei, que se der uma emergência você tenha que sacar na baixa. E a liquidez nada mais é que o tempo que você tem para que aquele dinheiro caia na sua conta. Quando a gente vai pegar um fundo de emergência, a gente quer uma liquidez imediata, então, como na poupança, a gente saca esse dinheiro e ele cai na hora na nossa conta, ou no máximo D mais zero, é o dia útil mais zero. Então, ele vai cair no mesmo dia útil. Se eu fosse pegar D mais 1, seria o dia útil atual mais um dia. D mais 2 seria o dia atual mais 2 dias úteis. Então, por isso que a gente pega uma liquidez ou imediata ou D mais zero, que é no mesmo dia útil. E bom, tendo esses 3 pontos em vista, eu trouxe alguns exemplos. Lembrando que isso aqui, pessoal, não é uma recomendação. São apenas exemplos para vocês verem que esses 3 pontos eles se encaixam nesses 3 exemplos. Então, o primeiro, como eu já falei, o Tesouro Nacional, ele tem o menor risco do nosso país, tem uma rentabilidade aí atrelada ao Selic e o tempo de resgate é D mais 1. Mas eu não tinha acabado de falar que eu gostaria de um investimento D mais 0? Sim, infelizmente o Tesouro Selic não tem a D mais 0. Porém, a gente tem fundos de investimento que investem no Tesouro Nacional e permitem o resgate D mais 0. Então, se você investe num fundo DI como este, que investem no Tesouro Nacional, você pode ter a mesma rentabilidade que o Tesouro Nacional, a mesma segurança que o Tesouro Nacional e uma liquidez diária. Então, ele cai no mesmo dia útil que você solicitar o resgate. Você também pode investir um CDB que rende 100% do CDI. Só cuidem para que ele tenha aquele mesmo perfil de risco que eu falei no começo, que ele seja coberto pelo Fundo de Garantia de Crédito. Ou você também tem a escolha de investir lá nos Estados Unidos em um Treasury Bonds, que seria a mesma coisa que o Tesouro Nacional aqui do Brasil, só que lá nos Estados Unidos. Nesse aqui, por favor, pessoal, prestem bastante atenção. Quando vocês forem investir Treasury Bonds, você tem que levar em conta que você está investindo em uma aplicação dolarizada. Então, se o dólar cair de preço, você vai ter essa volatilidade para baixo. Por isso que indico que você não coloque toda a sua reserva de emergência em um lugar só. E bom, uma dica bônus aqui que eu vou dar para vocês, que eu vejo que poucos investidores comentam sobre, é que a poupança é um investimento péssimo para o longo prazo. Porém, serve muito bem para um fundo de emergência, visto que ele tem uma liquidez imediata. Então, se você tem uma emergência no meio de um feriado ou um fim de semana, você pode sacar esse dinheiro independentemente se é dia útil ou não. Ao contrário daqueles outros investimentos, que você só consegue sacar no mesmo dia útil. Nos fins de semana e nos feriados, você não tem a capacidade de sacar esses investimentos. Então, eu sim acho bacana vocês também aplicarem uma parte do fundo de emergência de vocês em poupança para que vocês tenham esse resgate imediato caso aconteça algum imprevisto. E é isso, pessoal. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tentei abranger aí tudo sobre o fundo de emergência. Se você ficou com qualquer dúvida, por favor, me pergunte aí nos comentários, pode deixar o seu comentário que eu vou estar respondendo aí as perguntas de vocês. E é isso, espero mesmo que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de apoiar aí deixando seu like. Se inscreva aí no canal para acompanhar os próximos vídeos. Comentem o que vocês acharam desse vídeo e também as suas dúvidas. E compartilhem esse vídeo com aquelas pessoas que vocês sabem que têm interesse nesse conteúdo. E é isso, desejo um bom investimento a todos e até a próxima!